Fala, galera! Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai ver então a segunda parte da aula sobre evolução. Evolução, ok? E na primeira aula que nós tivemos, nós falamos do Jean-Baptiste Lamarck, das suas duas grandes leis, né? Uso e desuso, lei das características adquiridas, que não foi avante, né? Tá, então hoje nós vamos falar sobre o outro ícone da evolução, tá? Hoje nós vamos falar do britânico Charles Robert Darwin, né? Aquele barbão que ele tinha, que nem o meu, assim. E quando a gente fala, pessoal, do Charles Robert Darwin, ou Charles Darwin, tá? Existe muita coisa para falar a respeito dele. Muita coisa interessante também. A gente não aborda só o aspecto de evolução. Se você pegar a história de vida do Charles Darwin, é uma história de vida muito interessante, que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? Porque tem gente que conhece assim de longe, assim, de forma superficial, o Charles Darwin, apenas a respeito da evolução, né? A respeito da seleção natural que ele fez, como o pai da evolução. Mas vale a pena a gente comentar um pouquinho. Charles Robert Darwin, pessoal, tá? Britânico. Tá? O Charles Darwin ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Tá? Britânico, como o professor falou. E existem algumas curiosidades a respeito para falar sobre o nosso querido Charles Darwin. Vocês sabiam que ele ganhou 8 prêmios, condecorações e tudo mais, a respeito da obra da vida dele? 8 prêmios. Sabe que o último foi em 1879. O cara era... né? Outra coisa interessante. Ele era geólogo, ele era naturalista, biólogo. Isso seria então tudo as atividades que ele realizava. Inclusive a viagem que ele fez ao redor do mundo, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, durante 5 anos, ele entrou como se fosse um geólogo. Mas na verdade ele era todos esses aspectos no caso, né? Tudo isso que ele abraçava como geólogo, naturalista e biólogo. Vocês sabiam que ele teve 9 filhos? É poderoso, 9 filhos. Tá? Ele teve alguns famosos, alguns seguiram a carreira dele, naturalista e tudo mais. Tá? Se você pegar a história de vida dele, 9 filhos. Sendo que uma das filhas que morreu com 10 anos de tuberculose, né, a Anne, né, Anne Elizabeth, que eles costumavam chamar ela de Anne, abalou muito a cabeça dele. Muito, perturbou a cabeça do Charles Darwin a morte da Anne. Inclusive existe um filme, eu não sei se tem no Netflix, sobre a história de Charles Darwin. E mostra direitinho, tá? Aquelas alucinações, aqueles delírios com a filha que morreu, a Anne, de 10 anos de tuberculose naquela época. É muito interessante falar a respeito disso, tá? Que a gente não sabe, né? Ele chegou a fazer medicina, abraçou a medicina, mas... diz, né, que durante o curso de medicina, na hora de fazer a análise, a dissecção, a abertura, a análise dos corpos abertos, aquele cheiro enjoava, que dava náuseas nele, aquele foi desanimando ele, tá? Ele não gostava de ver aquilo, os seres humanos abertos, aquilo desmotivou, ele acabou deixando de lado isso aí. Tá? E depois que ele morreu, pessoal, ele foi enterrado ao lado de Isaac Newton e considerado um dos grandes personalidades da história. Olha quanta coisa interessante a respeito do Charles Darwin, sem falar em termos de evolução. Isso é só uma pitada, né? Uma pitada, porque tem muito mais coisa a respeito da história da vida dele. Vale a pena a gente olhar, ok? Mas vamos à evolução propriamente dita. O Charles Darwin, pessoal, aos 22 anos, ele começou a esboçar um projeto de viagem ao redor do mundo. Porque ele já tinha curiosidade de coletar amostras, ele já tinha curiosidade de despertar hipóteses a respeito da evolução dos seres vivos, né, as transformações. Então ele botou esse projetinho aí em andamento. Né? Aquela viagem de 5 anos que ele já estava pensando em fazer. Né? E outra coisa, isso despertava ele desde pequenininho. Ele fazia coleção de besourinhos aos 4 anos. Inclusive existem algumas caricaturas do Charles Darwin montado num besouro, num coleóptero. É muito legal de ver a história do Charles Darwin. Mas ele começou a pensar nessa viagem que ele fez, tá? Que ele ia fazer aos 22 anos. Jovem. 5 anos de viagem. E foi feito. Foi feito. Foi feito.
A viagem começou no dia 7/12/1831 e terminou em 1/10/1832. Né? Foi em 1931, depois terminou em 1836. 1831 a 1836 dá 5 anos. E ele alugou um pequeno pesqueiro chamado de HMS Beagles, né? E em cima desse pesqueiro, ele montou uma biblioteca, um escritorinho para fazer, encheu de livros e para fazer a expedição dele, né? E tudo certo para fazer essa expedição ao redor do mundo. E qual o objetivo dessa expedição? Ele entrou como geólogo aí. Fazer o que, pessoal? Coletar amostras de cada ponto de parada que ele fez na viagem, né? E depois levar para a Inglaterra para fazer análise desse material todo, anotado e coletado. Tá? Muito legal. Né? Em 1858, ele lançou um livro, Origem das Espécies, tá? Numa tiragem de 1.250 cópias, mais ou menos, 1.250 cópias iniciais. Ele falava, obviamente, esse livro foi lançado, tá certo, em 1853, e esse livro foi lançado com ideias não só dele. Outro biólogo, outro naturalista, chegou às mesmas ideias em 1858 a respeito da evolução dos seres vivos. E quem que era esse outro? É o Alfred Wallace. Né? E na época de lançar o livro dele, Origem das Espécies, o Wallace, tá, ele falou para o Charles Darwin se eles podiam publicar juntos esse livro. Não sei que cargas d'água que deu, tá certo? Não sei o que aconteceu, que o Darwin andou publicando esse livro, acho que sem a assinatura, sem a presença, sem a colaboração, né, do nosso querido Alfred Wallace, ok? Mas a Origem das Espécies, pessoal, é um dos livros mais vendidos até hoje, tá? Acho que é depois da Bíblia ou qualquer coisa parecida. Mas a viagem começou. E essa rota, pessoal, essa rota que ele fez foi muito interessante. E como é que era a rota, mais ou menos? Saía da Inglaterra, rumo à América do Sul. Na América do Sul, Brasil, Floresta da Tijuca, ficou um tempinho lá, na Floresta da Tijuca. Depois que ele ficou um tempo na Floresta da Tijuca, analisando, observando o que tinha lá, ele desceu até Argentina, Patagônia, Ponta Alta, depois subiu para a costa do Chile, Santiago, e começou a abraçar a sua ida até a ilha de Galápagos, as ilhas de Galápagos, no caso, onde ele ficou muito tempo nessas ilhas observando coisas exóticas que existiam lá, tá certo? Depois que ele saiu da ilha de Galápagos, ele foi para onde? Ele foi para a costa da Austrália, desceu ali a Austrália, e depois África do Sul, continente africano lá embaixo. Depois o que ele fez? Ele voltou para a América do Sul, Brasil, eu acho que Baía da Guanabara e Floresta da Tijuca novamente. Né? Acho que ele deve ter gostado da caipirinha ali, tá bom? Tá, ótimo. E depois dali voltou para a Inglaterra para fazer toda a triagem do material que ele fez durante a viagem. Sofreu? Sofreu. Passou mal? Passou mal. Teve febre amarela? Teve malária? Teve outras coisas? Teve. Vomitou muito? Passou mal durante a viagem? Sim. Tudo isso ele passou. Tá? Inclusive essas coisas todas que ele passou durante a viagem, né? Quem sabe até complicou mais tarde a saúde do nosso querido Charles Darwin. Depois que ele fez essa viagem ao redor do mundo durante 5 anos, esse verdadeiro tour, esse corintiano, Charles Darwin, era corintiano, pessoal? Era corintiano. Inclusive no pesqueiro, no Beagle, tinha uma bandeirinha do Corinthians, se balançando, tá certo, ao redor do mundo. Isso o quê? Tá? Fiel. Bom, vamos voltar. Depois que ele fez essa viagem durante 5 anos, ele voltou com algumas perguntas sem respostas. Que perguntas sem respostas seriam essas? Primeira, por que seres vivos diferentes apresentam certas semelhanças? Por quê? Por que seres vivos de espécies diferentes apresentam certas semelhanças? Segunda pergunta, por que seres vivos semelhantes apresentam certas diferenças? Por quê? Por que seres vivos semelhantes apresentam certas diferenças? E terceiro, por que os fósseis encontrados em determinadas regiões apresentam semelhanças de seres que vivem nos locais que foram descobertos?
os fósseis encontrados numa região apresentam semelhanças nos locais onde foram descobertos. Ele não sabia. E aquelas 3 perguntas ficaram matutando pós-viagem de 5 anos. Sem resposta, sem resposta, sem resposta. Pensa e nada. E daí, de forma descompromissada, ele pegou nas mãos um trabalho, tá certo? No caso, é um ensaio. Esse ensaio é de um matemático inglês chamado Thomas Malthus. E nesse ensaio, que é chamado de ensaio sobre populações, ele começou a observar uma tal de PA e PG. Progressão aritmética, progressão geométrica. Ele estava observando ali que as pessoas crescem em proporção geométrica e o alimento em proporção aritmética. Uma verdadeira disputa, um descompasso, pessoal, entre alimento e pessoas. Passar fome, menos alimentos para muitas pessoas. Aí ele começou a pensar, até que ele começou a pensar na falta de alimento, a luta pelo alimento, a adaptação. Essa palavra, adaptação, pessoal, é mágica em evolução. Adaptação do meio, tá certo? Adaptação do ser vivo ao meio modificado. Ele começou a pensar nisso, a luta pelo alimento, a fome, a disputa, a adaptação, o meio transformado, até que ele chegou em algo chamado de seleção natural. O que seria uma seleção natural? O meio seleciona. Então seria o quê? Seria a sobrevivência do mais forte? Não, mais forte não, mano. Escuta, presta atenção na aula aqui. Vocês ficam conversando, aí depois não presta atenção e fala que o professor não explica a matéria. Ó, o vídeo com explicação. Aí tá bom, presta atenção. Gente, não é a sobrevivência do mais forte, é do mais adaptado. Adaptação. O meio transformado seleciona, os mais adaptados continuam, aqueles menos adaptados ao meio entram em extinção. É uma seleção natural que ele chegou na conclusão de existir. É verdade? É verdade. Tá? Agora, essa seleção natural, selecionava os mais adaptados ao meio transformado. Eu não sei se vocês lembram, tá certo? No caso das girafas, do Lamarck. Como é que era pro Lamarck a girafa? Por que as girafas eram pescoçudas? Por quê? As girafas, tá certo? Todas eram pescoço pequenininho, de acordo com Lamarck. Tanto esticar o pescoço, ficaram pescoçudas para as próximas gerações. Por isso que nós temos as girafas pescoçudas. Mas será que é isso? Será que o Darwin pensa isso? Ou não? Como é que pensa o Darwin em relação às girafas pescoçudas? Olha só, hein? Olha só a adaptação do meio, né? O meio modificado, fazendo com que o mais adaptado continue a sobreviver. Para o Darwin, existiam girafas de pescoço comprido e pescoço grande. Pescoçudas e não. Com a falta do alimento, tá certo? Rasteiro, arbustivo, né, no caso, né? Tem os 2 tipos de girafa, pescoçudas e pequeno. Começou a faltar alimento rasteiro. As girafas de pescoço pequenininho não conseguiam alcançar no alto das copas das árvores. Não alcançavam. E as pescoçudas sim, começaram a alcançar. Com o tempo foi passando que as girafas de pescoço pequenininho começaram a entrar o quê? Em extinção. E as pescoçudas que conseguiam acampar o alimento, pegaram o alimento lá na copa das árvores, continuaram sua sobrevivência. Não entraram em extinção. Ok? A mais adaptada ao meio sobrevive. Seleção natural. Tá bom? Ok? Agora, pessoal, as mariposas de Manchester. Também aquele exemplo? Sim. Cidade de Manchester, Inglaterra, onde tem um time de Manchester United, lá. Cidade de Manchester. Antes da industrialização, a cidade não tinha fuligem. E as borboletinhas, no caso, clarinhas, tá certo? Elas se camuflavam e as escuras eram comidas pelos seus predadores e caíam em termos de população. Conforme a industrialização foi chegando na cidade, a fuligem foi chegando na floresta, em torno de Manchester, poluindo a floresta. As mariposas escuras, elas se adaptaram, faziam mimetismo
camuflavam-se no meio da fuligem no caso, e as claras ficavam evidentes. Onde prevaleceu então as adaptadas do que? As borboletas escuras, sendo as claras ficarem evidentes para os predadores. Isso é adaptação. Agora, uma coisa importante, ele não sabia como ocorriam as transformações no corpo dos seres vivos. Adaptação, tudo bem, mas e as transformações morfológicas que aconteciam no corpo dos seres vivos? Ele explicava? Não, não sabia explicar. Não tinha como explicar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não conhecia o homem das ervilhas. Ele não conhecia quem? O nosso querido Gregor Johann Mendel, o homem das ervilhas, da genética. Se eles se conhecessem, tá certo? Né? A evolução era muito mais fácil ser explicada. Como ele não se conhecia, ficou essa lacuna aí. Quem cobriu essa lacuna? O homem das ervilhas, o padre Gregor Mendel. Eu estava lá e vi. Eu estava lá e vi tudo isso acontecer. É verdade, eles não se conheciam. Okay? Então, pessoal, as modificações que ocorressem no corpo dos indivíduos, as alterações morfológicas, isso foi explicado depois, obviamente, com o nosso querido Gregor Mendel. Okay? Agora, colocando a genética em termos de evolução, nós temos o neodarwinismo que é explicado hoje. Como é que chama hoje a teoria de evolução dos seres vivos? Neodarwinismo, que seria as ideias do nosso querido Charles Darwin, seleção natural, associado quem? As ideias do quê? Da genética do nosso homem das ervilhas, Gregor Mendel. Né? Mutações, recombinação genética, crossing over, especiação e tudo mais. Aí você tem o quê? Você tem o neodarwinismo, também conhecido como teoria sintética de evolução, que nós temos hoje. Tá bom? Fala a verdade, gente, é bacana essa história, né? Do Charles Darwin, a viagem, as ideias, aquilo que ele não conseguia responder e tudo mais, a lacuna, até que ele pegou o trabalho lá do matemático Thomas Malthus para olhar, pensou naquilo e tudo mais, né, pessoal? Né? Até chegar na seleção natural depois. Né? Muito bacana, gente. Tá? Eu sou suspeito, tá bom? Tá. Bom, gente, era isso que o professor tinha para falar. Então vocês têm lá a evolução 1, juntamente com a evolução 2, a gente fecha essa parte de Lamarck e Darwin, tá bom? Beleza? Estudem, pessoal, caprichem aí, apesar que ser não tá difícil, né? Mas vocês têm todas as condições de você estudar, de você não desanimar, de você ter um pouquinho de entusiasmo para estudar, tá bom, gente? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço desse jovem professor corintiano e até lá. Abração.